Olá, de volta a casa. Eu espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos falar sobre déficit de atenção, tá bem? Eu sei que eu já abordei, já tivemos um encontro, só que eu decidi dividir aí o conteúdo dos encontros por mini aulas, né? De forma a divulgar aqui este conteúdo que eu acho tão importante. Então, ao longo deste módulo, nós vamos abordar então o que é déficit de atenção, não é? O que é que, como é que é composto, a sua definição, o que é o TDAH, o que é, e por aí vai, os sintomas, está bem? Então, essa vai ser a primeira aula. Depois, a segunda, vamos falar sobre causas e fatores de risco. Quais são? Genética, epigenética, fatores ambientais, vamos falar sobre cada um deles. Depois, na terceira aula deste módulo, vamos falar sobre diagnóstico e avaliação. Como é que é feito o diagnóstico, como é que é feita essa avaliação. Tu, para que és mãe, tu que tens os teus filhos que são aqui diagnosticados e não diagnosticados, sabes como é que é este processo. Depois vamos falar sobre o impacto do TDAH na vida cotidiana da pessoa que é diagnosticada e não só, né? Para aquelas mães e pais que têm filhos com este diagnóstico e também para aquelas pessoas que já são adultas e que sofrem aqui um pouco de TDAH ou déficit de atenção, ou seja, do definir do teu foco, né? Onde tu colocas a atenção e como é que tu consegues aumentar a tua atenção. Também vamos falar sobre isso, claro. Depois vamos falar sobre abordagens terapêuticas e tratamentos, ajudas, formas, ferramentas, tá bem? Para tu que tens ou para auxiliares quem tenha. De seguida, e isto na segunda aula, nós vamos falar sobre estratégias de gerenciamento do TDAH, ok? De seguida, falamos sobre perspectivas e mitos sobre o TDAH, quais são as perspectivas e os mitos que existem, e os recursos e suportes, está bem? Como livros, exemplos, grupos de apoio, tá? Ok? Está bem? Eu espero que tenha aqui resumido mais ou menos quais são os 8 módulos, os 8 mini aulas que nós vamos aqui abordar. Espero que sejam úteis para ti. Claro que depois eu posso e vou-te oferecer um aprofundamento de cada um destes módulos aprofundadamente. Está bem? Isto não sei ainda em que altura, mas poderá vir a acontecer, está bem? Independentemente, quer dizer, não, dependente, porque independentemente quer dizer que de qualquer forma vou fazer, não, dependendo do número de pessoas, está bem? Ok? Então, bora lá. Eu vou partilhar aqui contigo tela, como é habitual, pelo menos nas minhas mentorias e nos meus encontros eu faço assim, está bem? Este material ele foi organizado e foi administrado quando fizemos o nosso encontro ao vivo, que está lá no grupo do Telegram, porém eu preferi aqui dividir e dar mais ênfase a este assunto. Então, o tratamento de déficit de atenção, TDAH, é uma condição neurobiológica e ela afeta tanto crianças quanto adultos, ok? É caracterizado por sintomas de falta de atenção e de ser impulsivo em alguns casos de hiperatividade, está bem? É importante referir que o TDAH não trata-se de uma falta de esforço ou de uma falta de moralidade, porém de uma disfunção neurológica que afeta a forma como o cérebro processa as nossas informações. Então, vamos falar sobre disfunção neurológica. É um termo amplo que refere-se a qualquer problema ou alteração do funcionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é responsável por coordenar e controlar todas as funções do corpo, incluindo os movimentos, sensibilidade, a memória, a linguagem e a conexão. Quando há uma disfunção, essas funções podem ser comprometidas, que resulta nos vários sintomas que podem incluir, então, fraqueza muscular, perda de coordenação, dificuldades na fala,
problemas de memória e alterações sensoriais. Então vamos falar sobre a definição e características do TDAH. O que é o TDAH? É um transtorno neurobiológico e os seus principais sintomas são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Tipos de TDAH. O TDAH predominante desatento, o predominante hiperativo impulsivo e o combinado destes dois, ok? Então, os sintomas em diferentes idades. Os sintomas podem variar entre crianças, adolescentes e adultos, ok? Então, agora vamos aqui ver cada um dos transtornos. O transtorno neurobiológico refere-se a qualquer condição que afete o funcionamento do sistema nervoso, incluindo o cérebro, a medula espinhal e os nervos que os conectam. Então, são aqui três coisas que são importantes, através do cérebro, da medula espinhal e os nervos que os conectam. Estes transtornos podem resultar de anomalias genéticas, de lesões, de infecções e outras causas que podem impactar diversas funções do corpo, como movimento, sensibilidade, cognição e comportamento. Tá? Exemplos comuns de transtorno neurobiológico incluem a epilepsia, a doença de Parkinson, o acidente vascular cerebral e a doença de Alzheimer. Então, estes são alguns exemplos comuns de transtornos neurobiológicos. A desatenção é a dificuldade em manter o foco e a concentração nas tarefas a desempenhar ou em situações específicas. As pessoas que sofrem de desatenção podem distrair-se facilmente, ter problemas para concluir as tarefas e cometer erros por descuido. Tá? Este comportamento pode ser observado em várias situações, incluindo o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, mas também pode ocorrer devido a fatores como stress ou cansaço. Logo aqui é necessário estar com muita atenção para não confundir stress com déficit de atenção. Ok? Sim, as nossas crianças podem estar sob a influência de stress, pela sociedade onde vivem, pela família onde estão inseridas, pelas outras pessoas que o rodeiam, tudo pode ativar esta fagulha do stress. Então, a hiperatividade é um estado caracterizado por um excesso de atividade física e mental, e frequentemente é associado ao transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, TDAH. As pessoas com hiperatividade tendem a ser muito inquietas, impulsivas e têm dificuldade em manter a atenção nas tarefas específicas para aquele momento. Este comportamento pode ser observado tanto nas crianças como nos adultos e podem afetar negativamente o desempenho escolar, profissional e social. Agora, a impulsividade é um traço de personalidade. Vamos aqui entender, caracterizado pela tendência de agir rapidamente e sem pensar nas consequências. As pessoas impulsivas respondem de forma imediata a estímulos internos ou externos, muitas vezes sem considerar as implicações a longo prazo. Este comportamento pode ser influenciado por fatores emocionais como ansiedade ou raiva e podem levar a decisões precipitadas e a arrependimentos posteriores. O transtorno de déficit de atenção, como hiperatividade, é predominante e desatento. É caracterizado por dificuldades acrescidas em manter a atenção e o foco na tarefa. As pessoas com este tipo de TDAH tendem a ser facilmente distraídas pelos estímulos externos. Têm problemas para seguir instruções detalhadas na organização das tarefas e das suas atividades. Frequentemente cometem erros por descuido. Este comportamento pode afetar, então, negativamente o desempenho escolar, profissional e social. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade predominante, porque nós falamos
acabamos de falar sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade predominante desatento. E agora vamos falar do predominante hiperativo impulsivo, que é caracterizado por comportamentos de hiperatividade e impulsividade. As pessoas com este tipo de TDAH tendem a ser muito inquietas, têm dificuldades em permanecer sentadas, falam excessivamente e frequentemente interrompem os outros. Elas também podem agir de uma forma impulsiva, sem pensar nas consequências, o que pode levar a problemas no contexto social e escolar, ok? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade combinada, ou seja, que combina o predominante desatento e o predominante hiperativo impulsivo. Ela é caracterizada pela presença tanto dos sintomas de desatenção quanto de hiperatividade impulsiva. Então, pessoas com este tipo de TDAH, elas têm dificuldade em manter a atenção, são facilmente distraídas, cometem erros por descuido e têm aqui problemas para organizar as suas tarefas. Porém, ao mesmo tempo, exibem comportamentos hiperativos como inquietação e dificuldade em permanecer sentado, e comportamentos impulsivos como interromper os outros e agir sem pensar nas consequências. E este perfil, não é, combinado, pode afetar significativamente, como é óbvio, o desempenho escolar, profissional e social. E na próxima aula, na segunda aula, vamos falar de causas e fatores de risco. Tá bem? Vamos começar pela genética e hereditariedade. Tá bem? Bom, eu espero que tenhas gostado desta pequena aula, deste primeiro encontro, deste módulo de 8 aulas. Eu tenho um convite para te fazer. Todas as minhas aulas e módulos que eu tenho libertado aqui nas redes sociais, das conversas com a Vera, desde a mesa radiónica da proteção espiritual da Arcanjo Miguel, que ela é composta por 3 módulos para já libertados, né? 2 completos e um inicial, e eu vou novamente pegar nesse conteúdo e vou terminá-lo, tá bem? Tanto esse conteúdo como este do TDAH, como a autoestima e todos os encontros que eu for administrar agora gratuitamente uma vez por mês, eles vão estar numa plataforma da Hotmart. Só para que estejam todos direitinhos, todos organizados, tema por tema, com exercícios, com ferramentas, e tu possas aceder quando tu quiseres, porque como é do conhecimento geral, as vídeos e as aulas, elas vão desaparecendo com o tempo. Ou vão mudando de lugar, ou vão passando umas por cima, outras para baixo, depois dependentemente das páginas, está bem? E assim lá na Hotmart não se perde absolutamente nada. E tu tens a possibilidade, não é, de ter então este material em PDF, que eu não disponibilizo nas minhas redes sociais, só vou disponibilizar lá na Hotmart. Tens a disponibilidade de fazer os exercícios meditativos, acesso às ferramentas e com a benesse de estarem todos os conteúdos seguidinhos, por uma ordem, nada se perde, tudo ali direitinho. Se quiseres, é só depois clicares aqui no link em baixo que há de estar para tu teres acesso. Não esquecendo que é um acesso ilimitado, não vais perder o acesso a este conteúdo e sempre que tu não consigas estar num encontro direto, que é sempre no último sábado de cada mês, ok? Este sábado já vamos ter um encontro. Eu não sei em que altura vai ser disponibilizada esta aula, mas todo o último sábado de cada mês é selecionado um encontro no Zoom, onde eu apresento um tema e aplico uma dinâmica de interação, como foi feito da autoestima e de déficit de atenção, que eu agora estou a regravar, não é? Só que as pessoas vão participar, vai ficar gravado, só que só vai ter direito a essa gravação, aos PDFs, aos exercícios meditativos, quem adquirir, então, este curso que se chama Conversas com a Vera, que poderás usufruir de rever. Então, se faltares num dos sábados, tens sempre acesso a poderes assistir a esse conteúdo, tá bem? Então, fica por aí e até a próxima aula, tá bem? Fica bem. Opa!